Voltamos aí para a nossa segunda parte da aula 37, essa vai ser a 37.2, né? Estamos falando sobre o quê? O que nós falamos? É importante para a sua vida, é importante para o seu conhecimento, é importante para o cuidado com o seu organismo. Essa aula que nós tivemos aqui, ela é muito importante, viu, pessoal? Não só para você, mas para você passar também esse conhecimento para as pessoas que você conhece, para um amigo, para uma amiga, tá bom? Como diz, durante a aula nós falamos sobre isso, né? O conhecimento, ele ajuda na prevenção com relação a tudo que a gente falou aqui, tá? Então vamos lá, põe na tela, essa é a aula 37.2 e nós falamos sobre infecções transmissíveis, sexualmente transmissíveis e métodos contraceptivos, ok? Então, doenças sexualmente transmissíveis, elas são, ou infecções sexualmente transmissíveis, são patologias que podem ser transmitidas através do sexo. Sexo, o ato sexual. Mas também, diretamente falando, mas também podem também ser contraídas de forma indireta, quando você utilizou, por exemplo, o mesmo alicate de cutícula de uma pessoa que tinha uma determinada doença. Isso é indireto, ou seja, não foi o contato direto seu com a pessoa infectada, mas foi o seu contato com algum utensílio que não foi higienizado adequadamente para outra pessoa usar. Então, giletes, agulhas de seringas, a própria seringa, né, pode também ser alvo disso, cortadores de unha, alicate de cutícula, enfim, objetos cortantes, tudo isso pode ser infecções sexualmente transmissíveis, né? Podem transmitir. As doenças que nós abordamos foi o HPV, papiloma vírus humano, né? O vírus da imunodeficiência, que é o HIV. Nós falamos sobre a candidíase, que é um fungo, ok? Então, o HPV é um vírus, o HIV também. A candidíase, ela já é causada por um fungo. Só repetindo, HPV, vírus, HIV, vírus, candidíase é um fungo, tá ok? Que é um outro tipo de agente infeccioso, que não tem nada a ver com o vírus, ok? E o uso de preservativo também, nós abordamos isso, né? O uso de preservativos e cuidados simples de higienização das partes íntimas, né? E o não compartilhamento de instrumentos cirúrgicos e equipamentos pessoais podem ser determinantes na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, ok? Sobre os métodos contraceptivos, nós vimos métodos comportamentais, que são aqueles que têm a ver com a atitude da pessoa, né? Por exemplo, a mulher tá no período fértil, então vamos evitar ter relação sexual desprotegida nesse momento. Então, isso é um método contraceptivo, é você tomar aquele comportamento como um comportamento preventivo, né? Se está num período propício para acontecer a gravidez e você não deseja aquela gravidez agora com a sua parceira, então vamos evitar, ok? Tem os métodos hormonais, que são aqueles onde os hormônios são introduzidos na mulher, seja por seringa ou injeções, seja por pílulas, seja por adesivos, enfim. Esses métodos vão liberando hormônio no organismo da mulher, evitando com que ela ovule. Métodos cirúrgicos, como, por exemplo, a laqueadura na mulher, a vasectomia no homem, que impede que o espermatozoide chegue, né, na vagina da mulher, vamos dizer assim, ou que ele seja ejaculado. A barreira, os métodos de barreira, nós temos lá o DIU, temos lá o próprio dispositivo intrauterino e o próprio preservativo. São métodos de barreira, ou seja, são aqueles métodos que impedem que o espermatozoide chegue no útero da mulher, né? Ou que pelo menos ele, às vezes ele não vai evitar nem que chegue no útero da mulher. O preservativo impede, o DIU já não impede que ele chegue no útero da mulher, mas não permite que o espermatozoide alcance
o óvulo, que geralmente estão ali nas trompas uterinas da mulher, tá bom? Então, o DIU é um método de barreira, o diafragma é um método de barreira, que eu falei que a pessoa coloca introduzindo a própria mão, coloca ali no colo do útero, impedindo que o espermatozoide passe para dentro do útero, tá bom? Então, foram os pontos chave da nossa aula de hoje. Agora nós vamos fazer atividade e em seguida eu volto respondendo as questões com vocês, tá bom? Vamos lá. É isso aí, pessoal. Eu tenho certeza que você achou essa aula de hoje muito interessante, né? Haja vista que o seu período de vida em que você está passando agora, essa adolescência, né? Muitas coisas podem acontecer no seu organismo que você não está entendendo, você não sabe o porquê, você não sabe do que se trata. De repente, até um sintoma de alguma doença que você esteja sentindo e de repente você não associe a algo que nós falamos aqui, com essas informações de hoje, você pode acabar se situando dentro de alguma coisa que possa estar acontecendo com você e de repente você não sabe do que se trata, né? Por isso que é sempre bom. Você tendo informação, pessoal, você já tem a metade do remédio, né? Porque a informação, ela é um tipo de prevenção. Se você sabe aonde você vai, olha isso, se você sabe aonde você pode estar se metendo, se você conhece aquele risco, então você já vai passar a evitar, né? Mas para que você evite, sabendo do risco, você teve que procurar saber antes do que se tratava aquilo, para você ter a consciência de que é bom você evitar. Entendeu o que eu quis dizer? Então, quando você tem conhecimento, você tem noção de onde você está se metendo, você tem noção do que você pode evitar para a sua vida se você tomar uma determinada atitude. Então, se liga que conhecimento também ajuda muito na prevenção, ok? Então, ó, nós temos a primeira questão. Põe na tela aí para mim, diretor, por favor. A infecção pelo papilomavírus humano, que é o HPV, ocorre predominantemente por meio de relações sexuais desprotegidas. Veja bem, pessoal, predominantemente não quer dizer que é só por meio de relação sexual. Ou seja, predominantemente, na grande maioria das vezes, ocorre pelas relações sexuais. Mas também pode ocorrer, lembra? O contato pele com pele, você beber água no copo de alguém que está infectado, tá bom? Um beijo de uma pessoa que está infectada. Então, por isso é bom a gente tomar sempre cuidado. Então, o papilomavírus humanos, que também, eu não falei isso durante a aula, pode ser conhecido aí popularmente como herpes, né? É causador da herpes, por meio de relações sexuais protegidas. Tá. Muitas vezes pode-se observar o surgimento de verrugas genitais. Embora verrugas genitais, pessoal, genitais vem de órgãos genitais, no homem no pênis, na mulher na vagina, tá bom? Vou repetindo aqui para não perder o fio da meada. Muitas vezes pode-se observar o surgimento de verrugas genitais, embora a infecção também possa ser assintomática. O que é uma infecção assintomática, pessoal? Assintomática, ou seja, não causa sintoma. Você nem sabe que tem a doença, porque ela não causa um sintoma. Então você acha que você não tem. Muitas vezes o HPV ele tem disso. Por ele ser um vírus que fica alojado no seu corpo, nem todo tempo ele está se manifestando, né? Então ele passa muito tempo assintomático. Mas quando a sua imunidade cai, quando você fica imunodeprimido, você não se alimenta direito, não dorme direito, você tem uma vida desregrada, a sua imunidade pode cair. Aí esse vírus ele é oportunista, aí ele começa a se manifestar. Aí nasce uma feridinha ali na boca, uma verruga no pênis, uma verruga na vagina, enfim. Aí ele começa a aparecer, tá bom? Então o HPV está relacionado ao desenvolvimento de diferentes tipos de câncer. Dentre eles, destaca-se principalmente o câncer de quê? De que nós falamos aqui que o HPV pode ser um precursor? Ele pode ser, o agravamento
de uma infecção por HPV, ela pode evoluir para um câncer de quê? De fígado? Para um câncer de estômago? Um câncer de pulmão? Um câncer de pâncreas? Ou um câncer de colo de útero? Hã? Essa aqui está muito fácil, né, pessoal? A gente não falou em nenhum momento de câncer de fígado, câncer de estômago, de pulmão, de pâncreas. Então essa aqui está bem na cara. Nós falamos sobre a questão do colo do útero, né? As mulheres têm a infecção pelo HPV muito associadas à geração, né? À evolução, ao aparecimento de um quadro cancerígeno de colo de útero. Isso é muito ligado à infecção do HPV, tá, pessoal? Vale ressaltar, você tem HPV, vai ter câncer de colo de útero. Não tem nada a ver, tá? Existem os tipos específicos de HPV, né? São 200 tipos de HPV, e alguns deles podem ser causadores, ou seja, precursores do levar ao câncer de útero, de colo de útero, tá? Não quer dizer, tem HPV, tem câncer. Não. Nem sempre. É importante que... voltando aqui, e é importante também você ficar atento que existe o quê? Vacina para o HPV, tá bom? O que é a vacina? É a prevenção, ou seja, se você estiver vacinado, você vai estar imune a determinados tipos de HPV. Vale determinar que a vacina do HPV, ela previne aos tipos mais recorrentes, né? Não quer dizer que a pessoa não vai pegar nenhum tipo de HPV, mas, segundo os estudos, os que são mais suscetíveis à infecção na comunidade humana e na comunidade feminina, eles são feitos vacinas para esses tipos, tá bom? Então, se liga no calendário de vacina, que tem vacina no SUS para a faixa etária adequada, né, para evitar esse tipo de doença. Questão 2. Nem todas as doenças sexualmente transmissíveis apresentam sintomas logo após o contágio. Algumas infecções podem permanecer assintomáticas, né, ou seja, não apresentam sintomas, por longos períodos, dificultando o diagnóstico e aumentando o risco da transmissão. Por quê? Porque a pessoa não sabe que tem, então ela continua se relacionando com outras pessoas. E isso vai o quê? Aumentar o risco dessa transmissão. A infecção pelo HIV, né, que é o vírus da imunodeficiência humana, por exemplo, pode ter um período de incubação prolongada antes do surgimento dos primeiros sintomas. Sem tratamento, evoluir para AIDS. Tá? Para quem não sabe, AIDS é síndrome... Vou colocar aqui rapidão. Tá, na outra tela que tem um espaço em branco eu vou colocar. Por isso, a prevenção e o conhecimento das formas de transmissão são essenciais. Considerando o HIV e suas formas de transmissão, marque a única alternativa que apresenta uma situação em que é possível contrair o vírus. Tá? Antes de qualquer coisa, eu vou colocar aqui, pessoal. AIDS. Tá? Aí aqui é síndrome. Tá? Imunodeficiência adquirida. Tá? Síndrome da imunodeficiência adquirida. Isso é o que quer dizer a sigla AIDS, tá bom, pessoal? Então, voltando na questão, considerando o HIV e suas formas de transmissão, marque a única alternativa que apresenta uma situação em que é possível contrair. Qual dessas alternativas transmite AIDS? Uso de camisinha em toda relação sexual? Negativo. Isso é o jeito certo, não transmite AIDS. Uso individual de seringas? Isso também não transmite AIDS. Se só eu uso, não tem como eu ser infectado por outra pessoa. C. Beijar no rosto transmite AIDS? Não. D. Transfusão de sangue contaminado? Isso aí com certeza, né, pessoal? Então, gabarito letra D. Aí a letra E está dizendo assim, compartilhamento de objetos pessoais, né?
Enfim, isso aqui também pode, né? O compartilhamento de objetos pessoais, se forem objetos cortantes, né? Pode sim. Mas aqui está, assim, diretamente falando que causa transmissão é a letra D. Tá bom? Questão 3. A vasectomia é um método de esterilização cirúrgica masculina que consiste no corte ou no bloqueio dos canais deferentes, impedindo que os espermatozoides sejam liberados durante a ejaculação. Embora o procedimento torne o homem estéril, ele não interfere na produção de hormônios sexuais, tá? No desejo ou no desempenho sexual do homem, no caso. Por isso, a vida sexual pode continuar normalmente após a cirurgia. Apesar de tornar um homem estéril, ou seja, ele não pode transmitir, fazer filho, digamos assim, a vasectomia não elimina a necessidade de proteção durante as relações sexuais. Explique por que o uso de preservativo continua sendo fortemente recomendado mesmo para os homens que realizam vasectomia. Olha aqui, pessoal. Lembra que eu falei que o preservativo, ele previne de doença e de gravidez. No caso, a vasectomia, ela é um método cirúrgico, ou seja, o médico corta lá o canal deferente do homem, que é por onde passa o espermatozoide. Quando ele corta, ele impede a passagem do espermatozoide e o homem não consegue ejacular o espermatozoide. E esse espermatozoide, né, esse sêmen, vai ser reabsorvido pelo organismo. Porém, pessoal, esse método, ele evita a gravidez, mas não evita a doença, porque o homem vai ter a relação sexual com a mulher normal. Ele só não vai poder ter filho, mas o contato do órgão sexual vai acontecer. Então, ela pede assim, explique por que o uso de preservativos e camisinha continua sendo fortemente recomendado mesmo para homens que realizam vasectomia. Porque quando realiza a vasectomia, evita-se a gravidez, mas não evita o contato. Por isso ainda é necessário, nesses casos, usar o preservativo para se evitar as DSTs. Tá bom? Vamos lá. Põe na tela. Então, se você respondeu algo nesse sentido, você não está errado. O uso de preservativo continua sendo recomendado após a vasectomia, porque, embora o homem não possa mais engravidar uma parceira, o preservativo é o único método que protege contra, a transmissão de infecções sexualmente transmissíveis, como HIV, sífilis, gonorreia, entre outras. A vasectomia não oferece essa proteção, ela só vai oferecer a proteção contra a gravidez. 4. Existem vários métodos de contracepção. Sobre eles, julgue os itens abaixo. Verdadeiro ou falso? Coito interrompido é um método de contracepção que consiste na retirada do pênis da vagina antes da ejaculação, a fim de impedir a deposição do sêmen no interior. Verdadeiro? Verdadeiro. Qualquer mulher pode utilizar o método da tabelinha para evitar a concepção, sendo bastante eficaz quanto a esse objetivo. Ele é um método que pode ajudar a mulher, mas ele não tem 100% de eficácia, tá, pessoal? C. A laqueadura, em alguns casos, pode ser revertida. Verdadeiro. É bem pouca chance, mas pode. Tá bom? D. Pílulas anticoncepcionais, além de prevenir a gravidez, são também utilizadas no tratamento de acne, endometriose, cólicas e síndromes dos ovários policísticos. Verdadeira. Tá bom? Então, VFVV. Questão 5. No Brasil, a contracepção é um direito garantido pelo Sistema Único de Saúde, que oferece uma variedade de métodos contraceptivos para mulher e homens. Entre os métodos mais conhecidos estão a pílula anticoncepcional, o preservativo, o dispositivo ultrauterino, os implantes hormonais, além de métodos definitivos como a laqueadura e a vasectomia. Cada método possui características próprias, vantagens e limitações, e deve ser escolhido com orientação profissional, respeitando as necessidades e o estilo de vida da pessoa. Além de prevenir a gravidez, alguns métodos, como o preservativo, também oferecem proteção contra infecções sexualmente transmissíveis, o que reforça a importância de uma abordagem consciente e informada sobre a sexualidade. Entre os métodos contraceptivos oferecidos pelo SUS,
Aquele que também protege contra infecções sexualmente transmissíveis, qual é, pessoal? Nós falamos isso durante a aula toda, né, pessoal? É o preservativo. Ele previne tanto da gravidez quanto da doença, né, da doença sexualmente transmissível. Então ele continua sendo um método muito básico, mas porém muito eficaz. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido o nosso assunto, espero que vocês tenham compreendido a importância que é você se informar e ter a consciência de que você precisa se proteger e proteger o parceiro ou parceira, tá bom? Vamos lá, sempre muita responsabilidade, muito juízo. Valeu!